em que demonstra que as provas estavam sendo fabricadas com um objetivo que não é o objetivo da lei, são fatos que estão ali elencados, que não tem qualquer tipo de embasamento legal e que trazem um prejuízo não apenas para cada um de nós, mas para a nossa democracia e para todo o país. Nós estamos aqui, em primeiro lugar, portanto, para defender o parlamento brasileiro, para defender a democracia brasileira, para defender o nosso país. Então, gostaria de entregar simbolicamente em suas mãos o nosso pedido de impeachment, em que assinam 153 deputados. Apenas para complementar, presidente, falando aqui pela liderança da minoria, nós queremos dizer que esse pedido dirigido ao Senado, a Vossa Excelência, como presidente do Congresso Nacional do Senado, vem para fortalecer o parlamento. Vamos lembrar aqui o artigo 49, inciso 11 da Constituição Federal, que diz que é dever, é atribuição do Congresso zelar pelas suas atribuições constitucionais. Isso é uma obrigação do parlamento. Então, nós não estamos aqui querendo enfraquecer nenhum poder. Nós estamos trabalhando exatamente para que a gente possa ter o reequilíbrio entre os poderes, que hoje se encontra completamente vilipendiado. E acrescentaria, presidente, antes de passar para os senadores aqui, que efetivamente depois vão fazer o julgamento no Senado, que a manifestação de sábado demonstrou como a população brasileira, muito além de um espectro ideológico, está revoltada com a perda das liberdades no Brasil. A censura do X nos colocou ao lado de China, de Rússia, de Irã, culminando apenas num processo de censura que vem sendo implementado no Brasil desde no mínimo 2019. Então fica aqui o nosso protocolo simbólico, em seguida a gente faz o protocolo oficial também, presidente, e a exigência, na verdade, do povo brasileiro, de que esse processo tome o seu rumo no Senado da República. Senhor presidente, em nome dos senadores da oposição e como líder da oposição, eu queria fazer um pedido ao presidente do Senado Federal, uma vez protocolado o pedido de abertura de processo de impeachment no âmbito do Senado Federal, que desse encaminhamento a esse pleito, que é um pleito não apenas dos deputados, mas de representantes da sociedade, como diz a lei, qualquer cidadão brasileiro, no gozo dos seus direitos políticos, pode oferecer denúncia contra altas autoridades da República. E o pedido está sendo protocolado, o pedido que a oposição faz é que, como presidente do Senado Federal, possa dar andamento. A gente sabe que as fases do processo, nós já tivemos experiências no passado, das fases do processo, do recebimento pela mesa, mas que a autoridade do plenário do Senado Federal seja, nesse caso, em face da gravidade das denúncias apresentadas, que o plenário do Senado Federal possa ter a oportunidade de debruçar sobre esse tema. Embora nós temos o regimento que trata disso, nós temos a Lei 1079 de 50 que trata disso, e nós temos uma DPF que acabou dando os contornos de como deve ser a tramitação de um processo de impeachment, seja com relação ao presidente da República, seja com relação a ministros ou ministros do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, apelo da oposição a Vossa Excelência é que dê andamento a esse processo, que dê o encaminhamento regimental, legal, formal, para que o plenário tenha a possibilidade de se manifestar sobre esse pedido. Mas, desde logo, agradecer ao presidente do Senado por receber. Esse pedido poderia ser apenas protocolado na Secretaria-Geral do Senado, mas Vossa Excelência fez questão de aqui receber, a gente agradece. Pede agora apenas celeridade no andamento dessa petição. Muito bem. Bom, muito boa tarde a todos. Eu quero dizer em nome da presidência do Senado que é uma satisfação recebê-los, não só os senadores e senadoras que já usualmente estão conosco aqui na presidência do Senado definindo a pauta do dia a dia da nossa casa, mas em especial os deputados federais e deputadas federais que integram o nosso Congresso Nacional e são merecedores e merecedoras do meu mais absoluto respeito. Quando me foi solicitado pelo senador Magno Malta e pelo senador Marcos Rogério que pudessem receber, e o senador Eduardo Girão, que pudessem receber, evidentemente a mim não havia outra alternativa senão recebê-los, ouvi-los, porque nesses 3 anos e 8 meses que eu estou à frente da presidência do Senado, nós podemos ter muitas divergências, diferenças de ideias,
mas nunca me faltou lianeza, educação, respeito aos colegas parlamentares, seja na condução da presidência do Senado, seja na condução da presidência do Congresso Nacional, porque é de fato minha obrigação ouvir e encontrar bons caminhos e soluções para as muitas crises que ao longo dos anos a gente vem vivenciando no Brasil. Quero dizer que a posição da presidência do Senado, os nossos colegas senadores e senadoras haverão de concordar, é sempre uma situação muito delicada, muito difícil, cuja tomada de decisões não necessariamente advém de uma vontade pessoal ou de uma percepção pessoal de quem ocupa essa cadeira. É uma avaliação muito mais ampla, que pressupõe institucionalidade, que pressupõe busca de estabilidade, e eu sempre fui pautado pelo diálogo com a relação com os demais poderes e internamente com a relação com os meus pares. Fui eu que criei na presidência do Senado a liderança da oposição, muito bem liderada pelo senador Rogério Marinho, agora interinamente pelo senador Marcos Rogério, justamente por essa compreensão de que a oposição cumpre um papel absolutamente fundamental para a democracia e para o progresso do Brasil. Essas decisões na presidência do Senado, que a gente tem sempre que pautar pela responsabilidade que o cargo representa, elas devem ser tomadas com base técnica, com base legal e, obviamente, com critério também de ordem política. Né? Um pedido dessa natureza, que nunca aconteceu a concretização de um impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal no Brasil ao longo de toda a existência do Senado, da Câmara e do Supremo, pressupõe naturalmente a avaliação técnica. Aqui temos o jurista que naturalmente deve ter cuidado disso, mas há também um critério político que pressupõe numa casa política também um exercício de maioria. E algumas decisões tomadas ao longo desse tempo, eu destaco algumas delas que tomei, senador Marcos Rogério, ao longo dessa minha estada na presidência do Senado. Uma, particularmente, que me lembro, foi um pedido feito dessa mesma natureza pelo então presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, que é apoiado por todos que aqui estão. E óbvio que aquilo nos instava um dilema enorme, né? De um pedido de impeachment feito pelo presidente da República, um ministro do Supremo Tribunal Federal, e a minha decisão naquele momento, com base no parecer da advocacia do Senado que foi tomado naquela ocasião, com a maior celeridade possível, foi no sentido da inadmissibilidade, em razão de todos os contextos, não só da parte técnica, mas também do critério político daquele instante. Um outro dilema também que me lembro, senador Rogério Marinho, Vossa Excelência não estava aqui ainda, em 2022, quando na véspera ou às vésperas da eleição, com a prisão do ministro da Educação, não estou aqui entrando no mérito, mas uma prisão do ministro da Educação do governo do presidente Bolsonaro, houve pela oposição um pedido de CPI para a apuração dessas questões do MEC. E a minha decisão, tanto quanto foi aquela em relação ao pedido de impeachment do presidente da República em face do ministro Supremo, a minha decisão foi que naquele período eleitoral nós não faríamos uma comissão parlamentar de inquérito, cujo desdobramento, cujo desfecho seria naturalmente de índole eleitoral, interferiria nas eleições. Então, como essas decisões, outras tantas foram tomadas, e de minha parte sempre com muito critério, com o máximo de isenção possível, o máximo de imparcialidade possível. Alguns criticando, dizendo em hora que era favorecido, outro era favorecido, outros criticando porque não se favorecia eles próprios, mas sempre tomando essas decisões com bastante honestidade intelectual, com bastante critério técnico e com critério político. Um pedido dessa natureza, naturalmente, ele deve ser submetido à Advocacia Geral do Senado, que deve fazer um parecer a respeito dos aspectos técnicos e legais em relação ao pedido. E eu acho prudente, em razão da dimensão do que aqui está exposto, e do que isso representa, que possamos ampliar esse debate à mesa diretora do Senado Federal e ao Colégio de Líderes, para que possamos também ter uma compreensão por parte do todo do Senado Federal em relação às repercussões desse pedido e à natureza dele. Por isso, nesse momento, quero dizer que recebo, aguardo o protocolo, tomarei as providências para ter uma aferição em relação aos critérios técnicos e a critérios políticos em relação ao pedido. Espero muito em breve poder ter uma decisão que naturalmente será uma decisão fundamentada em respeito, sobretudo, àqueles que estão requerendo, que são parlamentares tanto quanto eu. Por isso, a decisão, qualquer que seja ela, será uma decisão fundamentada e, naturalmente, eu espero muito e trabalharei até o último dia do meu mandato como presidente do Senado na busca de estabilidade, de pacificação, e reconheço que em alguns momentos nós tivemos disfunções na relação entre os poderes, se diz em relação ao nosso quanto à questão orçamentária,
e críticas feitas ao Legislativo injustamente de que não devemos participar do orçamento, eu tenho defendido muito, inclusive junto ao Supremo Tribunal Federal, esta prerrogativa do Parlamento de poder participar do orçamento. Assim como faço críticas também ao Poder Judiciário, todos aqui são testemunhas disso, que em alguns momentos recentes eu fiz as minhas críticas de interferência no Poder Legislativo, como quando houve a decisão sobre o marco temporal. Todos esses 3 temas eu pude não só discursar, mas tomar providências efetivas em relação ao marco temporal, com a derrubada do veto presidencial fazendo valer a lei, e uma outra dimensão também, em relação à minha defesa que fiz, e quero ser muito honesto com todos, especialmente com os meus colegas senadores, os que votaram em mim para presidente e os que não votaram. Eu subi à tribuna do Senado Federal no dia 1º de fevereiro de 2023 e destaquei que alguns pontos mereceriam de nossa parte o nosso dever de legislar. Um deles era a questão das decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal, que não podem reconhecer a inconstitucionalidade de uma lei votada nas 2 casas, sancionada por um presidente da República, e um único ministro desconstituir esta realidade política de 2 poderes. Então eu defendi essa PEC das decisões monocráticas, ela foi aprovada aqui com uma apertada maioria no final do ano passado, e hoje está na Câmara dos Deputados, atualmente na Câmara dos Deputados, para ver essa análise. E, igualmente a questão dos mandatos, que também defendi publicamente da tribuna, onde pedi o voto naquele instante para presidente do Senado Federal, sempre numa compreensão muito clara e muito honesta com todos, de que considerava que o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal não era um caminho de solução, e sim o nosso dever de legislar. Então isso, naquele instante, eu sempre abordei de maneira muito clara aos meus pares, inclusive antes de ser eleito e antes de ser votado na minha reeleição a presidente do Senado. Eu gostaria também de invocar essa realidade apenas para dizer que há pontos de minha parte de muita crítica na relação com os poderes e no próprio comportamento dos poderes, e busquei, através da PEC das decisões monocráticas, na defesa dos mandatos de ministro supremo, na própria defesa sobre a limitação do alcance ao Supremo Tribunal Federal, a partir de uma redução da legitimidade ativa das ações que possam ser processadas na Suprema Corte, que nós possamos ter um caminho de melhor equilíbrio, de melhor regulação nisso. Mas, obviamente, não nego o direito aqui exposto de um pedido dessa natureza, e me cabe, obviamente, uma avaliação que será, naturalmente, qualquer que seja o desfecho, a mais isenta possível, a mais honesta possível sobre todos os aspectos. Por isso eu queria agradecer a todos e me permito fazer essa reflexão. E, por último, gostaria também de fazer uma reflexão para os nossos colegas parlamentares sobre a própria lei do impeachment. E em algum momento, quando fiz a comissão de juristas, apresentei um projeto de minha autoria para a modernização da lei do impeachment, que é de 1950, inclusive quanto à legitimidade de se admitir ou não o impeachment. Houve, de certo modo, muita objeção à tramitação dessa lei, numa crença equivocada de que isso era algum tipo de proteção institucional a alvos de processo de impeachment. Absolutamente não é, muito ao contrário. Moderniza os tipos de crimes de responsabilidade, moderniza o procedimento e o processamento. Nós já tivemos processo de impeachment da ex-presidente da República, com uma série de lacunas, porque a lei não prevê determinadas situações desse processo de impeachment. Então há também, eu quero pedir a atenção dos senhores, além da questão das decisões monocráticas, de mandatos, de legitimidade ativa das ações do Supremo, também essa modernização da lei do impeachment, que reputo relevante para um futuro próximo de termos um melhor equilíbrio. Mas, finalizando, a análise será feita com toda a prudência, com todo o zelo e com todo, sobretudo, com todo respeito e com muita honestidade de minha parte, especialmente em deferência àqueles que a legitimam, que são meus colegas parlamentares. Presidente, com todo respeito, o senhor avalia que o ministro Alexandre de Moraes desequilibrou essa balança, que ele extrapolou as suas habilidades, isso como nosso presidente, o senhor presidente do Congresso Nacional. E a gente sente esse clamor da rua, desse desequilíbrio institucional. Nosso país nunca esteve tão desmoralizado como está agora. Político e como cidadão. Não acredito Pessoal, esse debate, aí, assim, com todo respeito, aqui é inapropriado esse tipo de sabatina ao presidente do Senado. Aqui é um ato de protocolo. Exatamente. Ele fez questão de fazer aqui algumas exposições, mas aí, como líder da oposição no Senado Federal, eu diria que não é. Não, mas aí na sessão do Congresso Nacional, quem quiser fazer questionamento. Eu me permito, transformarmos numa discussão, isso pode, na verdade, frustrar. Na sequência, não vamos fazer a de exposição à imprensa lá fora. Estou também à disposição para qualquer tipo de questionamento. Eu sempre tive muita prudência ao avaliar impeachment em relação a atos jurisdicionais. Considero que decisões judiciais, por mais equivocadas que sejam, são passíveis de recurso.
e é inusitado pensar por decisão jurisdicional na cassação de um ministro, quando outros ministros ratificam a mesma decisão. Isso significaria dizer que os outros ministros, por esta mesma razão, poderiam ou deveriam ter o mesmo destino de cassação, por exemplo. Então, o impeachment pautado por decisões jurisdicionais é algo muito sensível. No fundo, eu quero invocar também, sem me antecipar, evidentemente, que eu vou analisar o pedido, mas uma fala recente do ministro Marco Aurélio Mello, já aposentado do Supremo Tribunal Federal, dizendo que o papel precípuo do equilíbrio do Poder Judiciário é do próprio colegiado, que tem a sua força de desconstituir decisões que sejam eventualmente ilegais ou inconstitucionais. Então, esse papel do colegiado do Supremo Tribunal Federal é algo que nós não podemos deixar de lado ou suprimir do raciocínio, sob pena de cairmos mesmo nessa inusitada situação de uma decisão judicial confirmada pelos demais ser uma razão de ser de um impeachment de um magistrado, quando outros a tenham confirmado também. Então, é só essa prudência que nós temos, porque é uma questão mesmo lógica, jurídica, técnica. Eu vou ter todo o zelo para poder... Agradeceria ao presidente a resposta, é porque ele já coloca aqui que é um grande... Esse é o último